Estamos de volta no seu rádio e no YouTube aqui na Jovem Pan News Paraná para, conforme prometido, falar sobre anistia. O projeto da anistia vai ganhar força no Congresso a partir de agora, né? Todos nós sabemos que com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e o trânsito em julgado da condenação, ou seja, o encerramento, a conclusão do assunto por parte do ministro Alexandre de Moraes, há sim um movimento da oposição de pressionar para que essa pauta da anistia caminhe. Esse é o tema do nosso quadro Ponto de Vista de hoje. Agora na Jovem Pan News, Ponto de Vista. Muito bem, para discutir o tema nós convidamos dois deputados federais. Começo cumprimentando o deputado Reinaldo Stefanes Júnior do PSD. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Muito boa tarde, é sempre bom estar com você. Esse é um tema muito importante e que vai apaziguar o Brasil. Esse tema, na realidade, já passou da hora de ser votado. Eu espero que o Hugo Mota paute ele ainda hoje, no máximo semana que vem. E também participa conosco o deputado federal Zeca Dirceu do PT. Oi, Zeca, boa tarde, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Boa tarde, cumprimentar Stefanes Júnior, cumprimentar vocês que estão no estúdio, é claro, principalmente quem nos ouve e nos vê aí pela Jovem Pan. Vou começar ouvindo um pouco aqui a visão do deputado Stefanes sobre essa questão, porque o que se fala é que apesar do interesse da direita, deputado, ainda existiriam dúvidas em relação ao clima, se existiria uma onda de comoção e também votos garantidos para essa aprovação da anistia, além de uma anistia que chegue a Jair Bolsonaro. Quando o senhor fala, então, por exemplo, né, de que já passou da hora de votar a questão da anistia, há clima, há voto, e mais, de qual anistia estamos falando? Eu falo da anistia ampla, geral e restrita, que inclui Jair Bolsonaro. Há um projeto onde o relator é o Paulinho, presidente do sindicato, Paulinho da Força, que ele quer fazer uma dosometria. O que é isto? Apenas diminuir as penas das pessoas. Esse projeto pode vir para a pauta, vai sofrer emenda e quem tiver mais voto ganha. É isso que eu conversei com o presidente Hugo Mota, inclusive ontem, na terça-feira, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, dizendo, paute, a democracia quer votos. Se houver votos para aprovar tanto a dosometria, ou melhor ainda, para se aprovar a anistia ampla, geral e restrita, que isso aconteça. O que não dá para ficar é com o nosso presidente da casa, Hugo Mota, refém do Supremo, e com pressões do governo. O que ocorre hoje é que o governo sabe que perde a votação na casa, pede para o Hugo Mota não pautar. E o Supremo o chantageia. Isso é um absurdo com os processos dos seus familiares. Como dizendo ao presidente do Congresso, da Câmara, se você pautar, eu vou condenar o seu pai, a sua mãe, o seu sogro, todo mundo na cadeia. Infelizmente, isso acontece nesse momento no Brasil. Veja, no passado, pessoas que sequestraram embaixadores, sequestraram os pequenos empresários, pessoas que assaltaram banco, que queriam implantar uma ditadura comunista no Brasil, à força, que estavam matando policiais, que estavam matando pequenos comerciantes, foram anistiados. Inclusive o pior, receberam milhões de indenização, que recebem até mesada mensal. Ou seja, se você anistiou essas pessoas, como é que você não pode anistiar uma cabeleireira, um pipoqueiro, um sorveteiro, pessoas que foram lá se manifestar pelo bem do Brasil? E muito mais do que isto, esse golpe nunca aconteceu. É um absurdo achar que essas pessoas foram no dia 8 de janeiro dar um golpe de Estado. Não tinha uma arma, não tinha o apoio das Forças Armadas. Ninguém queria dar um golpe de Estado ali. Na realidade, são pessoas que acabaram partindo para o vandalismo no final da manifestação, muito até porque o governo facilitou, tanto recuando os policiais que faziam a proteção do Palácio do Planalto, do Supremo e do Congresso, se desse uma bordoada nas pessoas que estavam lá, ninguém tinha invadido. Tanto também porque tinha pessoas infiltradas para que houvesse a quebradeira. E as próprias câmaras que estavam
no Ministério da Justiça, filmando toda a movimentação, o Flávio Dino desapareceu com elas. Você tem uma situação muito delicada nesse assunto. Só queria tirar uma dúvida. A gente ouviu o senhor dizer que conversou com o Hugo Motta na situação atual, né? Dizendo que era preciso colocar a votação para entender se essa anistia ampla e restrita teria condições de passar. Ou seja, coloca e vamos ver o que acontece. E aí o senhor mencionou que ele seria ameaçado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi ele quem disse isso ao senhor nessa conversa? Qual foi a disposição que o senhor sentiu do presidente da Câmara em relação a pautar ou não o assunto para resolver a questão? Não, ele não disse com essas palavras. O que ele me disse foi que eu estou muito pressionado pelo Supremo e pelo governo. Eu até falei para ele ser estadista, paute o assunto, deixe que os votos da casa decidam o tema. Se a esquerda tiver mais votos do que nós, que ela ganhe. Ela não tem, por isso é que não se pauta. Que se ele fosse para eles no voto ganharem, não pautariam. Tanto que o regime de urgência foi aprovado com quase 350 votos. Ou seja, não se pauta, porque sabe que hoje os parlamentares veem esse assunto como uma coisa justa, como algo que apazigua o Brasil. Eu vi aqui um pouco o deputado Zeca Dirceu também trazer a visão a respeito disso. Zeca, é isso na sua visão? O governo tem menos votos, por isso não deixa a anistia ser votada? Trabalha contra a pauta da anistia? Evidente que isso não é verdade, né? O governo não tem maioria no Congresso, o governo não exerce influência sobre o presidente da Câmara, Hugo Motta. Na verdade, a gente precisa esclarecer algumas coisas que são importantes para quem está assistindo, né? A anistia, a defesa da anistia, a pregação da anistia, da maneira como está colocada, ela é falsa. Ela é para enganar quem, por algum motivo, gosta do Bolsonaro, admira o Bolsonaro e sonha em ver o Bolsonaro livre. É uma grande enganação. É uma ferramenta, na verdade, que uma parte da classe política se utiliza para manter, né, o eleitorado, a base de apoio popular mobilizada. Por que é uma falsa? Porque ela é inconstitucional. Está lá na Constituição. Em golpe de Estado não cabe perdão, não cabe induto. Evidente que não cabe anistia, né? Houve não uma tentativa, né? Já tinha sido dado início a um processo de golpe de Estado e de assassinato do presidente Lula, do vice Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Por que essa tese, essa luta pela anistia, ela é falsa? Porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também não sofre nenhum tipo de influência do governo federal, ele já disse que não vai pautar esse assunto. Se ele não vai pautar, é inócuo a Câmara votar isso, porque depois vai chegar no Senado, vai ficar lá na gaveta, né? E se houvesse uma mudança, uma reviravolta no Senado, o Supremo Tribunal Federal, né, declararia corretamente inconstitucional a lei. Então a gente não deve perder tempo com isso. O Brasil tem outras prioridades. Nós estamos quase no final do ano. Nós deveríamos estar debatendo e buscando formas, por exemplo, de reduzir os juros no país. Os juros que estão, sim, afetando a vida de quem está nos assistindo, de quem está endividado. O pequeno empresário, o agricultor, o grande empresário, o cara do agronegócio. Está todo mundo pagando uma taxa de juro abusiva, exorbitante. Nós temos etapas da reforma tributária ainda, da sua regulamentação, para votar esse ano. Nós temos que votar a PEC da segurança pública. Esse tema, sim, é real. Mexe com a vida das pessoas, preocupa as pessoas. Nós temos que integrar as forças policiais, criar uma coordenação maior no país, valorizar mais os profissionais da segurança pública. Então eu acredito, sabe, nessa tese da anistia. Isso não vai ser pautado na Câmara, não vai ser votado, sabe? Agora eu compreendo porque uma parte, né, dos políticos do centro e da direita ficam alimentando isso, porque isso gera like, né? Tem gente inocente que fica acreditando nisso, fica achando que o Bolsonaro vai ser solto. O Bolsonaro vai ficar preso, não vai ter anistia. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Foi condenado a 27 anos de prisão. A realidade é essa. Deputados, boa tarde. É o Carlos Couba aqui quem fala. Eu queria pegar esse gancho, o deputado Zeca Dirceu, e perguntar ao senhor o seguinte: o governo hoje topa conversar, discutir
uma anistia, a chamada da dosimetria, esse projeto da dosimetria para baixar a pena dos condenados, tanto do Núcleo Central quanto do pessoal do 8 de janeiro, existe dentro do governo federal essa possibilidade de aceitação desse projeto de lei da dosimetria? Eu acredito que não, porque isso não é a prioridade do país. População, né, a grande maioria da população não está preocupada com o Bolsonaro, não está preocupada com a anistia. As pessoas estão trabalhando, estão lutando para pagar as contas, estão lutando para conseguir um emprego, para viver melhor, estão buscando serviços mais de qualidade na saúde, na educação, querem soluções para os problemas da segurança pública. Então seria incoerente o governo federal parar de cuidar desses temas, dos temas da economia, dos temas que tocam a vida das pessoas, e ficar discutindo dosimetria, ficar discutindo tamanho de pena. Isso é uma tarefa para o judiciário, né? Nós temos que respeitar a independência entre os poderes, né? E o deputado Stephanie Júnior, ele traz aqui uma denúncia muito grave. Ele precisa levar essa denúncia adiante e precisa provar. Ele disse aqui que ministros do Supremo Tribunal Federal estão coagindo, estão chantageando o presidente da Câmara. Ele precisa provar isso. Mostrar os áudios, os vídeos, né, as testemunhas, né, porque é uma acusação muito grave, né, mas esse é um assunto do judiciário, e agora, na verdade, além do judiciário, é um assunto do sistema prisional, aqui do governo do Distrito Federal, né, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que tem que cuidar dos presos, né, dar condições de direitos humanos a ele. Olha só, hein? Os bolsonaristas que condenavam qualquer princípio de direitos humanos agora estão pedindo aí arrego, né, para que o Bolsonaro, os generais que foram presos ontem, o ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal possam ter um mínimo de dignidade, como o mundo dá volta. E eu queria destacar sobre a anistia que não dá para comparar o incomparável, né? Quem foi anistiado no passado no Brasil eram jovens estudantes que lutavam contra a ditadura. Agora aconteceu o contrário. Estavam querendo implantar uma ditadura. E na Constituição é claro, para golpe de Estado não há perdão, não há induto. Se eu não me engano, é uma cláusula pétrea da Constituição, que não pode nem ser alterada por PEC. Então não há o que se falar em anistia para quem tenta dar golpe de Estado, como eu acho também que não cabe redução de pena para quem já está condenado. Qualquer redução de pena que for aprovada agora, ela vai valer para crimes futuros, né? E eu sou contra isso. Como eu disse, acho que isso não é a prioridade do Brasil. Deputado Stephanie, a mesma pergunta para o senhor. A oposição, os apoiadores, partidos e deputados apoiadores de Jair Bolsonaro topam votar esse projeto da dosimetria ou não? O objetivo é só aquela anistia, como o senhor iniciou falando, de ampla e restrita, né? A anistia total. Os senhores, o PSD, o seu partido, o PL, topa discutir em plenário a dosimetria? Carlos Kobat, é claro que o PSD, PL, a oposição, os partidos sempre topam discutir a dosimetria. Mas, quando ela vir para votação, vai ter emendas aonde vai ser proposta anistia ampla e restrita. A votação é que tem que definir isso. E olha, eu quero esclarecer uma coisa. Primeiro, são bandidos, assassinos, sequestradores, pessoas do mal que foram anistiados querendo implantar uma ditadura comunista no Brasil. Segundo, nós queremos votar, sim, outros temas importantes, reforma tributária, redução de impostos, mas esse governo é incompetente e corrupto. Esse governo do PT está roubando do INSS os aposentados. Na COP, um roubo desgraçado, uma afronta ao mundo, o que aconteceu lá, estrutura ruim, violência. E é claro que o juros está em 15%. Por quê? Porque esse governo gasta muito mais do que arrecada. Por isso que nós estamos com um problema econômico no Brasil. Porque o governo é ruim. O governo tem temas muito importantes que ele não consegue resolver. Isso é muito mais do que o Congresso. O Executivo que é incompetência na gestão. Se fosse um parlamentarismo, o governo já estava deposto, porque acabaria o voto de confiança, que é um governo que não faz aquilo que veio a fazer. Por isso, o Brasil tem que mudar ano que vem. Eu acho que o recado que é importante deixar, pessoas que estão nos assistindo, é que não baixem a cabeça. Esse momento é muito triste. A injustiça é uma coisa que nenhum brasileiro aceita.
e é o que está sendo feito hoje no país, é uma perseguição, uma vingança pessoal. Como é que pode o ministro Alexandre de Moraes, que é inimigo declarado de Bolsonaro, julgar? Primeiro ponto tem que ser impedimento. Depois, alguém que não tinha um foro privilegiado. Tinha que todo mundo ter julgado na primeira instância. Foi o que aconteceu com o Lula. Só que o Lula foi julgado por corrupção. Ele roubou bilhões, roubou de caminhão, roubou de trem. Então é uma vergonha você querer comparar essa situação política do Bolsonaro com alguém que é um corrupto, que foi condenado e que simplesmente falaram o CEP dele tinha sido julgado em Brasília e não no Paraná. Aí se anula um processo por uma formalidade, mas todo o malefício que foi feito é verdadeiro. Deputado Stefanes, queria continuar aqui com outros 2 pontos, né? O primeiro, haverá sustentação no Supremo Tribunal Federal, no fim das contas, mesmo que se consiga colocar em votação e se garanta a maioria que o senhor diz ter ali, né, a direita e a oposição em relação a essa proposta. O senhor vê sustentação de uma anistia ampla e restrita ou alguma chance do assunto não parar na mão do Supremo Tribunal Federal? E já que estamos falando em Supremo, eu aproveito para pedir ali, né, mais detalhes sobre as denúncias que o deputado Zeca Dirceu questionou em relação ali a essas ameaças que o senhor citou envolvendo o presidente da Câmara, Hugo Mota. Bom, primeiro, com relação ao Hugo Mota, ele falou que está muito pressionado pelo Supremo e muito pressionado pelo próprio governo. E é público, todo mundo sabe disso. E também todo mundo sabe dos problemas dos familiares dele. Então, todo mundo é só juntar A com B. Esse assunto é muito sério e é muito importante mesmo. E deveria ser esclarecido. Mas não é por mim. É pela própria imprensa que já divulga isso. É pelo próprio Hugo Mota. Mas esse é um assunto que é velado. Mas é uma realidade. E sobre essa questão de... Porque, pelo que eu entendi, a oposição quer colocar o projeto, seja da dosimetria ou em pauta, porque acredita ter votos, e aí emendá-lo, né, apresentar emendas a esse projeto, aí sim propondo a anistia ampla e restrita e geral. Mas como é que isso vai repercutir dentro do Supremo Tribunal Federal? Porque isso vai acabar represando lá. E o Supremo já dá sinais de que isso seria incondicional. Como é que o senhor vê, então, essa estratégia? Vamos caminhar com isso dentro do Congresso, mas e do outro lado da rua, e no Supremo Tribunal Federal? Esse é um problema que o Brasil tem. O Supremo hoje, ele faz leis, ele tem o ativismo judicial, ele vai para a imprensa dizer, olha, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso não faz o menor sentido numa democracia. Em nenhum país do mundo. Infelizmente hoje, e agora com o Jorge Messias, mais um militante de esquerda, mais um pelego da esquerda que vai ser colocado no Supremo. Infelizmente, nós temos hoje um Supremo aparelhado, um órgão tão importante para o Brasil, que é colocado sempre pessoas que têm vínculo ideológico com o PT, com a esquerda, e que tem uma pauta que não é a pauta do Brasil, é uma pauta político-partidária. Mas você tem razão, Carlos Kovacs. Esse é um tema que vai passar para o outro lado da rua, e sim, há grande chance do Supremo derrubar a lei dizendo que é constitucional. Cabe somente ao Senado mudar isso. Realmente tem dezenas de impeachment, mas existe um que tem 41 senadores que assinaram, é a maioria da casa. Como é que isso não é pautado? Agora, isso é muito triste para o Brasil, esse aparelhamento. Deputado Zeca Dirceu, o senhor acredita que essa briga aí, já pública, do Hugo Mota com o Lindenberg Farias, que é líder do governo na Câmara, isso pode influenciar o andamento dessa votação envolvendo a anistia? Eu acho que isso não influencia. Eu acredito que o Hugo Mota não vai pautar esse tema da anistia pelos fatos, argumentos que eu já trouxe aqui. Inclusive, sugiro a quem está nos ouvindo e nos assistindo que leia a Constituição, para ver o que está escrito na Constituição. Não é uma tese que eu estou inventando. Na Constituição está escrito que, no caso de golpe de Estado, não cabe perdão, não cabe indulto, não cabe nem questões leves, né, para facilitar a vida de quem tentou ou fez o golpe de Estado. Imagine uma anistia. Eu vou revelar uma coisa aqui que está nos bastidores da política, mas é importante a gente falar.
né? A direita no Brasil, aqui no Congresso Nacional, os partidos de centro, eles querem distância do Bolsonaro. Eles não querem que nunca mais o Bolsonaro volte para a vida pública. Como eu falei, o tema da anistia é uma farsa, é um jogo de cena, é para distrair gente inocente que é apaixonada, enlouquecida pelo Bolsonaro, de ficar tendo ali uma esperança, né? O Bolsonaro é um elemento fora, né, que está colocado, né, para trás, né, da história da política do nosso país, graças a Deus, inclusive. Né? Mas no Tarcísio, que é o governador de São Paulo, que quer ser candidato a presidente, outros pré-candidatos a presidente da direita, o que eles mais querem é que o Bolsonaro continue preso. Essa é a verdade. Claro que eles não falam isso porque não querem perder os 15%, 20% ainda do eleitorado que são apaixonados pelo Bolsonaro. Todas as pesquisas têm mostrado que hoje o Bolsonaro é o político mais rejeitado do Brasil. A rejeição está em 60%, 70% em alguns casos, principalmente quando é colocado o nome dos filhos, né, do Bolsonaro como candidatos a presidente da República. Então, para eles, para o centro e para a direita política do país, o Bolsonaro é um problema. Né? O Bolsonaro, né, a questão da anistia, né, é algo desgastante, é algo que atrapalha as pretensões, inclusive presidenciais, do próprio governador Tarcísio, que quer o apoio do Bolsonaro, mas quer a distância dele. Pode até ver, para ver que tem base no que eu estou falando, como foram tímidas as declarações daqueles que se dizem aliados do Bolsonaro. É fácil perceber que não há uma mobilização nos estados, não há um processo, sabe, de defesa do Bolsonaro, né, nas ruas. Por quê? Porque a classe política não tem mais interesse nisso. Esse é um assunto superado aqui em Brasília. E como eu falei, a tese da anistia, toda essa luta é uma farsa, é algo fictício para distrair, né, os menos informados e os menos avisados. Isso não vai prosperar aqui, o Hugo Mota não vai pautar, independente da relação dele com o PT, que realmente tem hoje um problema com o líder Lindenberg, independente da relação do Hugo Mota com o governo, que, como eu falei, é um governo que não tem maioria no Congresso, é um governo que não exerce grande influência nem no presidente da Câmara e nem no presidente do Senado. Stephanie, só queria perguntar antes da gente seguir aqui com a conversa, né, esse elemento que foi apontado ali pelo deputado Zeca Dirceu, de que essa pauta da anistia, ela interessaria ali a apenas uma bolha bolsonarista que não conseguiu gerar comoção e que, pela fala do deputado Zeca, tem ainda nomes da direita pulando fora da canoa, né, ou seja, desembarcando desse apoio restrito e amplo aí a questão de Jair Bolsonaro. O senhor vê que existe algum tipo de movimentação nesse sentido de uma fragmentação da direita rejeitando essa relação com Bolsonaro e talvez até por esta visão, né, feliz com a prisão dele e pouco interessada na questão da anistia? Não vejo dessa forma. Muito pelo contrário. Tarcísio é uma pessoa leal, correta, deve a sua carreira pública como governador de São Paulo ao presidente Bolsonaro. Não só ele, mas Tereza Cristina, Rogério Marinho, vários governadores, vários senadores, deputados federais. Ele fez muito pelo Brasil, uma pessoa que enfrentou pandemia e a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e ainda assim conseguiu entregar um governo com superávit, com a economia pujante. E o PT o que faz? Aumenta impostos, tem os maiores juros da história, uma situação de manipular dados, porque só você vê, para você, desemprego nosso é gigantesco, mas é que daí quem recebe Bolsa Família não conta no cálculo, isso é 20% da população brasileira, quem recebe, quem não procura emprego porque desistiu, que são mais 6, 7%, não entra no cálculo, quem está desempregado e que está no dia a dia procurando somente quem entra. Então é tudo uma farsa, uma manipulação, mas o presidente Bolsonaro é muito bem quisto. E olha, eu sou eleito com os meus votos, não sou eleito com ninguém pedindo voto para mim. E acho uma injustiça sendo feita. Acho uma coisa errada, uma perseguição, uma coisa que, na verdade, diz muito sobre o Supremo hoje aparelhado. Você fez tudo de maneira ilegal, de uma maneira assodada, de uma maneira a tirá-lo fora do pleito. Se ele tivesse na campanha no ano que vem, ele derrotaria o Lula. Eu acho que esse é um principal motivo dele não disputar no ano que vem. Ele foi tirado do páreo porque ele poderia ganhar a eleição. Mas, de qualquer maneira, eu tenho certeza que ano que vem,
seja quem for o candidato, Tarcísio, Ratinho, o Zema, o Caiado, os 4, quem for para o segundo turno, ganha a eleição e nós devemos o Brasil à liberdade e a um caminho de prosperidade. Deixa eu pegar esse gancho que o deputado Stefanes deu aqui sobre a questão da eleição de 2026 e perguntar aos dois. Quero primeiro começar com o deputado Zeca Dirceu, depois ouvir o Stefanes também. O próximo presidente eleito em 2026 governa até 2030, término do primeiro mandato. Até 2030 nós temos 3 vagas a serem preenchidas no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria de Carmen Lúcia, não nessa ordem, mas Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Os 3 se aposentam no próximo mandato do próximo presidente da República. E aí haverá uma composição diferente do Supremo Tribunal Federal. Os senhores acreditam que esse julgamento, essa condenação de Jair Bolsonaro pode mudar diante de uma nova composição da Suprema Corte? Eu começo pelo deputado Zeca Dirceu, por favor. Eu acredito que não muda, porque seja quais forem os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles vão ter que olhar o que está escrito na Constituição. E eu já sugeri aqui, para quem está nos assistindo, que leia esse trecho da Constituição, dá uma busca lá, golpe de Estado, e aí vai aparecer ali que não cabe indulto, que não cabe nenhum tipo de perdão, né, de redução de pena, de anistia. Né. Eu me preocupo muito, por isso que eu sou, inclusive, pré-candidato ao Senado, coloquei meu nome à disposição do Partido dos Trabalhadores no Paraná, com essa tese, né, esse desejo de caçar ministro do Supremo Tribunal Federal a partir de uma votação no Senado. Isso geraria o caos no país. O segredo de todos os países do mundo, de todas as democracias, é o equilíbrio entre os poderes. Já pensou, cada vez que o judiciário tomar uma decisão que não agrada à classe política, o Senado vota e impeachment, retira do Supremo Tribunal Federal um ministro do Supremo Tribunal Federal. É essa tese que o Flávio Bolsonaro, por exemplo, está pregando. Isso é um absurdo. Então nós temos que ter muito cuidado, a população do Paraná tem que ter muito cuidado quem vai eleger para as 2 vagas do Senado. Né? Nós precisamos ter senadores que defendam o nosso Estado, que articulem, né, soluções, investimentos, obras, programas que beneficiem o Paraná, mas também pensem na democracia brasileira e no respeito que tem que ter à classe política, às decisões do judiciário. Como eu falei, se a cada decisão do judiciário que desagradar a classe política, você vai caçar um ministro do Supremo através do Senado, o país vira um caos. Quem vai querer investir num país assim? Quem vai acreditar, né, num país que tem esse tipo de conduta, né, esse tipo de método? Né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente pode gostar ou não gostar deles, pode gostar ou não gostar das decisões deles, eu já critiquei, inclusive. Agora, nós temos que respeitar as decisões. Não dá para querer derrubar o Supremo, não dá para querer fechar o Supremo, como tentaram fazer no 8 de janeiro de 23, inclusive invadindo o Congresso Nacional e invadindo a sede do Poder Executivo, né, o Palácio do Planalto. Então, acho que essa tese não é uma boa tese para a democracia do país. Né? O deputado Stefanes falou de uma série de questões aqui do governo e do país. Eu quero lembrar, o Brasil vive o menor desemprego da sua história. E é por isso que o presidente Lula lidera as pesquisas. Né? A inflação voltou a ser controlada, estava descontrolada no governo Bolsonaro e nós herdamos uma situação muito difícil. O Brasil está batendo recorde de exportação, o Brasil está batendo recorde de geração de emprego. Dizer que isso é fantasia, que isso é ficção, é só alguém que desconhece talvez a realidade do Paraná. Eu rodo o estado inteiro, eu acompanho inclusive os dados, né, das agências do trabalhador, né, em todo o canto do Paraná está sobrando emprego. Está sendo difícil achar pessoas que queiram trabalhar. O Brasil vive um ótimo momento, um momento de prosperidade. A partir de janeiro, quem ganha até R$5.000, a lei acabou de ser sancionada hoje cedo, não vai mais pagar imposto de renda. A partir do ano que vem, começa a vigorar as primeiras etapas da reforma tributária. Esse mês teve início o Gás do Povo. Tem uma série de benefícios, uma série de ações positivas que ainda vão acontecer ao longo do final desse ano e do ano que vem. Podem anotar aí, o presidente Lula, que vem crescendo nas pesquisas, a partir do ano que vem, quando começar
esse conjunto de ações e benefícios que vem sendo construídos ano a ano, a dar mais resultado, o presidente Lula vai ganhar a eleição no primeiro turno. Deputado Stefanes, a sua visão sobre essa questão da mudança da composição na Suprema Corte? Bom, primeiro eu acho que o Lula está crescendo nas pesquisas que nem rabo de cavalo, para baixo. Mas, de qualquer forma, a composição do Supremo tende a piorar muito se o PT ganhar a eleição. O Supremo hoje é um puxadinho do PT. O Supremo hoje é um órgão aparelhado, é um órgão de esquerda, é um órgão que não respeita a Constituição. Eles fazem as suas próprias leis. Agora, se realmente mudar para um presidente como Tarcísio, Ratinho, Zema ou Caiado, se qualquer um deles for presidente, muda completamente o Supremo. Até porque vão ter pessoas daí com realmente um conhecimento correto do jurídico, pessoas proeminentes, pessoas ilibadas, que não vão ter suas esposas com escritórios de advocacia gigantes fazendo negócios. Você vão ter pessoas realmente noutra postura ética, moral e também intelectual. Eu acho que o Supremo, que é algo super importante para o Brasil, que realmente tem um papel fundamental na nossa democracia, ele hoje está aparelhado. Ele hoje, infelizmente, faz tudo que a esquerda quiser. Não existe regra com relação a isso. Eu acho que se nós elegermos um presidente de direita, conservador, nós vamos ter um Supremo completamente diferente, muito melhor. Chegando aqui ao final do nosso debate, eu vou pedir para que os dois deputados que participam tenham aí cada um, por volta de 1 minuto, para trazer à nossa audiência uma conclusão sobre como deve ser o desfecho aí na sua visão em relação a esse tema da anistia. Vou começar perguntando ao deputado Zeca Dirceu do PT como enxerga a conclusão desse debate sobre anistia no país. Olha, não haverá anistia. Esse tema não vai nem ser pautado, como eu disse, porque é um tema inconstitucional. Não há vontade da classe política, nem do centro e nem da direita, em fazer qualquer tipo de anistia. Para eles é confortável, inclusive, que o Bolsonaro esteja preso, esteja fora da disputa eleitoral. O presidente do Senado já foi claro em várias entrevistas que não vai pautar isso em hipótese alguma se a Câmara vier aprovar qualquer medida, E a Constituição é clara, isso geraria uma decisão do Supremo Tribunal Federal de invalidar qualquer lei que traga anistia. Quero relembrar mais uma vez, não dá para comparar momentos históricos diferentes. Quem foi anistiado na história do Brasil é porque lutava contra a ditadura, contra aqueles que torturavam e matavam quem se opusesse, quem tivesse opinião diferente, apenas opinião diferente. Essa é a história do Brasil, não dá para rasgar a história do Brasil, E agora é o contrário, Não estavam planejando, tinham dado início a um processo de golpe de Estado, inclusive de assassinato das principais figuras políticas e do judiciário do nosso país. Isso não é uma tese que eu inventei, isso tem provas, inclusive os principais assessores e aliados do Bolsonaro viraram delatores e foram lá e contaram o que estava acontecendo. E tem as conversas do celular, tem os documentos, tem prova em abundância, que não era só um plano, ele já tinha sido dado início, o processo de golpe no nosso país, E, mais uma vez, trazer aqui a preocupação da importância, do povo brasileiro, do povo paranaense, eleger senadores que compreendam a independência entre os poderes. Não é função de senador ficar trabalhando para caçar ministro do Supremo Tribunal Federal, Nós temos questões importantes para resolver no Brasil. Eu assisti aqui um pouco antes da entrevista à Jovem Pan, falando da preocupação, com despesas, com gastos, que o Bolsonaro vai ter agora, assessores pagos com dinheiro público. E a taxa de juros? Quanto que ela consome, dos impostos que a população brasileira paga e que o governo federal tem que ficar todo ano honrando? Então nós temos que se preocupar com isso, com aquilo que está tirando quase metade do orçamento do nosso país. Mas essa cobrança que o senhor faz, até muito justa, é ao seu próprio governo.
né? É o seu governo que está conduzindo o país nessa questão econômica. Nós estamos a uns juros aí, a taxa Selic de 15% há alguns meses, sem um cenário de arrefecimento para frente. Então o senhor, quando diz aqui que tem que deixar a anistia de lado e discutir projetos de interesse da sociedade, o senhor citou a taxa Selic, o senhor citou a reforma administrativa, a segurança pública, mas é do seu próprio governo. Não, o Banco Central é independente, eu votei contra, o nosso partido orientou contra e o nosso governo é contra o Banco Central independente. O Banco Central independente trouxe o caso Master, esse roubo desenfreado. O Banco Central independente trouxe para dentro do sistema financeiro o crime organizado, o PCC, o Comando Vermelho, usando das fintechs. Isso aconteceu na gestão Bolsonaro. Isso aconteceu com o Roberto Campos Neto. Então nós somos contra o Banco Central independente, porque o Banco Central tem que exercer um papel de Estado. Por exemplo, não permitindo que o crime organizado lave dinheiro através do sistema financeiro. Não permitindo o que fizeram os diretores do Banco Master com um número muito grande de investidores e correntistas, muitos deles pequenos, trabalhadores, trabalhadoras, pequenos empresários, que juntaram dinheiro para sua aposentadoria, investiram num banco que agora, do dia para a noite, quebra. O Banco Central no Brasil precisa mudar muito. E não é culpa dessa gestão e não é culpa desses membros atuais. Vou passar aqui, então, a conclusão do deputado Stefanes para nossa audiência sobre como deve caminhar e como o senhor enxerga aí, portanto, né? É o fim dessa história ligada ao projeto da anistia. Por favor, deputado. Talvez só no mundo de Nárnia, o mundo da fantasia, é que o juros de 15% não é em função desse governo. A incompetência, a roubalheira, gastos exorbitantes, que fazem com que o juros seja muito alto. E, por sinal, diretores e presidente do Banco Central foram todos escolhidos a dedo pelo PT. Então, é claro que é culpa desse governo, esse juros ser o mais alto da história do Brasil. Então, a economia passa maus bocados em função da incompetência deste governo. Agora, com relação à anistia, vote. Vamos ver os votos na prática. Não tem por que discutir, mas todo mundo já tem sua opinião. Então, o parlamento tem que votar esse tema. Esse tema está proposto, esse tema apazigua o Brasil, corrige uma injustiça. É necessário tratar dele, senão vai ficar toda hora se remoendo esse assunto. É importante se votar, quem tem mais voto ganha, e se faça a democracia valer. A injustiça tem que acabar. E pode ter certeza que existem votos para se aprovar a anistia no Brasil. E com relação a essa questão da inconstitucionalidade, nunca houve golpe de Estado. Imagina que naquele 8 de janeiro estávamos dando um golpe de Estado. Chega a ser ridículo, infantil. Somente pessoas que não têm muita inteligência que acreditam que se estava dando um golpe de Estado. Ali foi uma vingança pessoal, uma perseguição que aconteceu para a condenação de Bolsonaro e sua equipe. É muito triste o Brasil ter essa situação acontecendo. Mas eu defendo que ano que vem o Paraná eleja 2 senadores de direita, 2 senadores que realmente façam algo pelo país, que tenham coragem. E substituir Flávio Arnes e Olho Visto é muito bom, são 2 senadores muito ruins. A gente tem que melhorar a nossa representatividade. Torço para que o Brasil e que o Paraná estejam cada vez com mais pessoas qualificadas, bem intencionadas, capazes e com uma visão de liberdade e de direito. Muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente aqui aos 2 deputados pelo debate nessa tarde. Obrigada, deputado Zeca, por ter participado conosco. Obrigada ao deputado Stefanes também pela participação. Eu lembro, inclusive, que o ouvinte pode rever na íntegra os 2 pontos de vista sobre a questão da anistia lá no nosso YouTube, Jovem Pan News Paraná. Tem lá a conversa completa com os 2 representantes aqui do Paraná. Eu agradeço imensamente aos 2 pela participação nessa tarde. E que bom, né, Rafa, quando a gente tem 2 pontos distintos, mas há um respeito aí, né, de cada um ter o seu ponto de vista. Eu também quero agradecer os 2 deputados pela disponibilidade, pela atenção com o jornalismo aqui, e principalmente com os ouvintes aqui da Jovem Pan News.